Falando de distância entre dois pontos, nós temos aqui dois casos, né? A gente pode também tratar de ponto e reta, né? Distância entre ponto e reta e fazer uma observação, né? Fazendo contagens dentro do plano cartesiano de unidades de distribuição numérica. Mas nós também temos uma equação que nos permite calcular a distância entre dois pontos, né? Inicialmente, nós não vamos aplicá-la. Então, aqui, ó, com o plano cartesiano, o que nós temos? Nós temos aqui um quadrado, né? Tem 4 vértices, cada vértice é um ponto. Eu consigo reconhecer as coordenadas desses pontos, né? Por exemplo, a coordenada do ponto A é 1 em x, 1 em y. Coordenadas do ponto B, 1 em x, 5 em y. Coordenadas do ponto C, 5 em x, 5 em y. E as coordenadas do ponto D, 5 em x, 1 em y. Então, aqui nós temos os pares ordenados, né? São chamados de pares ordenados porque tem um valor para x e um valor para y, abscissa e ordenada. Então, aqui o primeiro questionamento que nós temos aqui é: qual é a distância entre os pontos A e D? Então, do ponto A ao ponto D, eu estou me referindo a esse segmento aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, do número 1 até o número 5, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades, né? Então, eu sei que a distância do ponto A até o ponto D é 4 unidades de área, né? Então, basta eu contar quando a distância é linear, né? Ou na horizontal ou na vertical, eu uso o próprio plano cartesiano para poder descobrir qual é a minha distância, tá vendo? Só contei, né? Agora, no exercício aqui 2, no segundo questionamento, qual é a distância entre os pontos B e D? O ponto B e o ponto D é a diagonal desse quadrado, né? Então, se nós formos ver, se eu traçar aqui essa distância, esse segmento, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, tá? Sombreei ele aqui para melhor visualizar. Então, aqui nós temos um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Eu já sei que esse lado aqui mede 4. Esse outro lado eu posso contar. 1, 2, 3, 4, tá? E aqui, ó, é como se fosse uma hipotenusa de um triângulo retângulo, que é exatamente a diagonal do quadrado, que é a distância entre os pontos B e D. Então, para eu calcular, eu vou usar lá a fórmula de distância de B para D, que é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, eu consigo já fazer uma substituição, né? Porque eu conheço x2, x1 e y2, y1 dos meus pontos que eu estou me referindo, de B e D, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de... O x2 é o do segundo ponto, é 5 menos o x1 do primeiro ponto, que é 1 ao quadrado, mais o y2 é 1, que é do segundo ponto, e o y1 do primeiro ponto é 5 ao quadrado. Então, eu fiz as substituições de x1, x2, y1, y2 através dos meus pares ordenados que eu já havia selecionado anteriormente. Então, agora eu tenho condição ali de desenvolver. Então, 5 menos 1 é 4 ao quadrado, mais 1 menos 5 é menos 4 ao quadrado. Distância de B para D vai ser 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mais menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais, e 4 vezes 4 é 16. 16 mais 16 dá 32. A raiz de 32 não é uma raiz exata, né? Ela é uma raiz irracional. Então, nós podemos fatorar. Vou fatorar aqui nesse cantinho número 32 pelos números primos. Dá por 2, que é 16. 16 dividido por 2 é 8. Que ainda dá por 2, que é 4. Que ainda dá por 2 é 2. 2 é primo, só dá por ele mesmo. Então, isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é 2 à quinta.
Só que o 2 à quinta eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 à primeira, né? Porém, esse 1 aqui, ele é facultativo, né? Então, o que nós vamos escrever dentro da raiz? Nós vamos escrever tudo isso aí. Então, o 32 fatorado é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Eu vou cancelar aqui, né? O que vai sair para lá é a distância de B a D, que vai ser 2 vezes 2, e vai sobrar 2 dentro da raiz, que eu não consegui cancelar, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? 2 vezes 2 é 4 raiz de 2. Então, essa distância, que seria a minha hipotenusa, ela é 4 raiz de 2. Agora, nós vamos falando aqui de um caso sem plano cartesiano, né? Então, tá lá, dei a distância entre os pontos A e B, e ele deu as coordenadas de A e B pra gente. Não tem a necessidade de fazer o plano cartesiano, tá? Como eu disse aqui, é sem plano cartesiano. Só da gente conhecer os pontos, a gente já consegue aplicar a equação de distância e encontrar, né? Ou observar que o valor de x1 e de x2 não está variando, né? 3 é igual a 3. Então, eu não me preocupo com eles e eu somente tenho a preocupação de contar quantas unidades tem de 2 para 6 ou de 6 até 2, que é exatamente a minha distância. Por quê? Porque eu estou falando de pontos que estão alinhados. Então, eu tenho aqui, ó, fiz aqui graficamente pra gente ver, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho o ponto B, que é 3 e 2, e o ponto A, que é 3 e 6. Então, na coordenada abscissa, que é x, ó, eles têm mesmo ponto, 3, eles estão alinhados. O que tá variando? Tá variando a ordenada, que é y. De um é 2 e de outro é 6. Então, de 2 até 6, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Então, logo eu identifico que a minha distância entre os pontos é de 4 unidades diárias, 4 unidades, perdão. Então, o que a gente tem aqui? Ou eu já responderia direto, né? Que a distância de A para B é igual a 4, fazendo essa análise, tá? Ou eu aplicaria a equação da distância como nós aplicamos ali em cima, ó. Então, é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, como eu conheço x e y, né, de ambos os pontos, eu tenho condição de substituir e resolver. 3 menos 3 ao quadrado, mais y2, eu inverti aqui, y2, que é 2, menos o y1, que é 6 ao quadrado. Então, a distância de A para B vai ficar 0 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então, o que nos resta aqui é a raiz de menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado a gente já fez aqui, né, ó. Dá 16 positivo, então, nós vamos aproveitar o resultado. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós obtivemos o mesmo 4 que nós já havíamos analisado aqui. Então, se você não consegue fazer essa análise analítica aí, né, através ou de esboçar um plano cartesiano, ou de ver que a coordenada x está conservada, quem está variando é y, e o quanto está variando, que é a minha distância, você aplica a equação e encontra a mesma distância, né? Porém, um pouquinho mais trabalhosa. Agora, aqui no exercício B. O exercício B, eu tenho aqui x1, y1, x2, y2. Então, reparem que o meu x está variando, né? De 4 para 6. Mas o meu y conservou. É a mesma coordenada, é 1. Então, aqui no meu gráfico, ó, eu esbocei aqui. O que nós temos? A distância de A para B, ela também está alinhada, né? Ela é linear e ela varia em 1, 2 unidades. Então, eu já saberia que a distância aqui entre A e B é 2. Agora, aqui, o que nós podemos fazer? Também aplicar a equação já conhecida, né? x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E encontrar a distância, né? Podemos confirmar se ela realmente é 2. Então, raiz, x2 é 6, x1 é 4 ao quadrado, mais y2 é 1, y1 é 1 ao quadrado. Então, aqui vai zerar, né?
Distância de A para B é igual a raiz. 6 tira 4 é 2 ao quadrado. Distância de A para B é 2. Ou resolve, né? Vai dar 4, raiz de 4 também é 2. Então, a gente acaba confirmando que a nossa distância são de 2 unidades, tá? Então, esses casos são quando os nossos pontos estão alinhados, tanto no vertical quanto na horizontal, ou eu percebendo que uma coordenada está conservando e a outra está variando. Aí, eu me preocupo em contar quantas unidades está variando aquela coordenada. O problema todo está quando esses pontos, né, não estão alinhados, né? Quer dizer, até estão alinhados, mas eles estão alinhados na diagonal, não verticalmente nem horizontalmente, tá? Então, eu esbocei, né? Lembrando que não tem essa necessidade do esboço, tá? Mas eu esbocei para vocês verem, visualizarem. Eu estou aqui procurando a distância do ponto D até o ponto E. O ponto dele tem coordenada 5 em X, 4 em Y, então ele está aqui. E o ponto E, ele tem coordenada 1 em X e 1 em Y, e está aqui, tá? Se a gente observar, ó, aqui mesmo, a gente já tem aqui um triângulo retângulo, né? E então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 catetos e temos uma hipotenusa, que é exatamente a nossa distância de E para D, tá? Ou de D para E, tanto faz. Tá? Então, esse segmento aqui é exatamente a nossa hipotenusa do triângulo, que é a nossa distância, tá? Então, ou eu resolvo por Pitágoras, né? Tem alguns alunos que têm essa facilidade e que gostam de aplicar. Então, eu vou descobrir que aqui tem 1, 2, 3, 4. Esse cateto mede 4 e esse cateto mede 1, 2, 3, tá? E aí, eu vou lá e vou aplicar hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado e sucessivamente, tá? É um cálculo que é uma saída, né? Alguns alunos, eles conseguem enxergar geometricamente aqui um triângulo, uma hipotenusa, e aplica aqui o teorema para encontrar a hipotenusa, que é exatamente a distância. Dá certo? Sim, dá certo. Mas nós temos a nossa fórmula de distância, né? Para aplicar. Então, o que nós vamos ter aqui? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, o que nós vamos ter? A distância de D para E, x2 é 1, né? O x1 é 5 ao quadrado, mais o y2 é 1, o y1 é 4. Então, reparem que agora todas as minhas coordenadas estão diferentes, né? Nenhuma conservou. Então, agora nós vamos resolver aí pra gente ter condição de extrair raiz. 1 menos 5 é 4, menos 4 ao quadrado. 1 menos 4 é menos 3 ao quadrado. Então, a distância de D para E é igual a raiz. Menos 4 ao quadrado é 16, que nós já vimos, né? E menos 3 ao quadrado é menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Porém, 16 mais 9 é 25, e raiz de 25 é uma raiz real e inteira, né? Que dá 5. Então, nós descobrimos aí que a raiz é 5. Pro, mas e se eu desenvolvesse esse quadrado aqui com a hipotenusa, como ficaria? 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, hipotenusa é igual a 25, né? O quadrado passa para lá em forma de raiz e descobriríamos que a hipotenusa é 5. E a hipotenusa é exatamente a minha distância, tá? Então, ou pelo teorema de Pitágoras, ou pelo cálculo de distância, né? Aplicando a fórmula da distância entre pontos, a gente chegaria no mesmo 5, tá? Por isso que eu falei que os dois modos são considerados corretos. Então, vamos aplicar aqui um segundo exercício, né? Ó, de cara, eu sei que eles não estão alinhados horizontalmente ou verticalmente, eles estão numa diagonal, porque as minhas duas coordenadas, tanto para x quanto para y, estão variando, tá? Então, eu esbocei aqui, ó, nitidamente a gente consegue também enxergar um triângulo retângulo, né? Eu sei que aqui a minha hipotenusa vai ser exatamente a distância de E para F. Então, tanto faz eu aplicar o meu teorema de Pitágoras ou eu calcular a minha distância, como a gente já viu anteriormente.
Então, aqui, 1, 2, 3, esse cateto mede 3, 1, 2, 3, 4, esse cateto mede 4. Então, eu poderia fazer aí hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado e fazer a substituição dos meus catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Novamente, né, a gente sabe que isso aqui vai resultar em 5, porque queira ou não, são os mesmos valores de catetos do exercício anterior, então é basicamente o mesmo cálculo, tá? Porém, aqui a gente já tem uma diferença, né? Se eu for aplicar a fórmula da distância de E para F, isso aqui é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Como eu já conheço os meus x e as minhas coordenadas y, eu vou substituir. x2 é 6, x1 é 2 ao quadrado, mais y2 é 2, y1 é 5 ao quadrado. Então, a distância de E para F é igual, 6 tira 2 é 4 ao quadrado, menos 5 mais 2 é menos 3 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, e menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Então, a gente chegou aqui que isso aqui, 16 mais 9 é a raiz de 25, e a raiz de 25 é uma raiz real, né? Exata, que dá 5, tá? Então, novamente, aí nós temos a distância. É igual, né? A distância entre os pontos é igual ao do exercício C, porém, a gente vê que ao aplicar o cálculo da distância, a gente teve outros valores, porque não são os mesmos pontos, mas nós chegamos numa mesma distância. E ao aplicar a hipotenusa, a gente já percebeu que os catetos são iguais, 3 e 4, 4 e 3. Então, obviamente, o nosso resultado também seria 5, tá? Então, tanto faz, quando os meus pontos não estão alinhados na horizontal nem na vertical, eu percebo que ele é uma hipotenusa ou ele é uma diagonal. Tanto faz eu calcular por Pitágoras, aplicando aqui o teorema, ou pela minha fórmula da distância, né? Então, é bom a gente sempre ter em mente aí a fórmula para a gente conseguir calcular mais facilmente.